É verdade que Eva não foi feita da costela de Adão? Então, eu vou reformular a pergunta para é verdade que o texto não pretendia, que o texto pretendia que Eva tivesse sido feita da costela de Adão? Ou isso é uma leitura equivocada, né? Há um debate sobre isso, porque a palavra utilizada no hebraico, que eu não lembro qual indica mais a ideia de lado. E tem alguns textos, mesmo rabínicos, que são muito posteriores ao texto bíblico, né? Mas que fazem a interpretação de que Adão e Eva foram separados na metade. Então então quando fala que a Eva foi tirada da costela de Adão, alguns leem ali que ela foi tirada do lado de Adão e que ela poderia representar um dos lados, então 50%, e não uma costela, né? Seria uma coisa um pouco mais igualitária. Mas isso teria uma relação também, estaria mais próximo da ideia que a gente encontra em Platão da, da ideia dos seres andrógenos, né? Um dos mitos, dos vários mitos que Platão conta para filosofar. Muitas vezes a gente separa essas coisas, né? Mitos e filosofia, mas antigamente as pessoas usavam muitos mitos para filosofar, né? Mas o Platão ele fala nos seres andrógenos que originalmente a humanidade era feita de pessoas que eram simultaneamente masculinas e femininas e que elas tinham quatro braços, né? Quatro pernas, elas eram tipo duplicadas, mas eram um ser só. E aí, em determinado momento, elas foram separadas, né, num ato lá de hubris, né, de desmedida, de enfrentamento, de arrogância, elas foram separadas e passou a ter o masculino e o feminino. E como antes elas eram um só, a ideia é de que o masculino ele vai estar sempre procurando o seu lado que falta, que é o feminino, e o feminino sempre procurando o seu lado que falta, que é o masculino, né? E isso se relaciona com a ideia do alma gêmea, que às vezes se fala, né? Baseado um pouco nessa ideia do Platão no banquete, né? Ou no simpósio. Então, talvez, se a gente for pensar em Adão e Eva mais separados nesse sentido, né, pode ter uma relação um pouco maior com isso. Mas não sei se há conexão histórica entre essas histórias. Então tem isso. Mas isso é aberto e na tradição rabínica mesmo há pessoas que falam de costela e há pessoas que falam de lado, né? É sempre bom dizer que a tradição rabínica na verdade, uma coleção de textos de pessoas que pensam muito diferente, né? Assim como a tradição católica, por exemplo, você tem figuras que. Só que a rabínica é mais abertamente divergente. Então você pega um texto desses do Talmud, por exemplo, você vai ter o texto da Torá no meio, assim, pequenininho, e aí uma coleção de comentários infinitos em volta, né? É uma página muito interessante. Quer ver? Deixa eu abrir uma página do Talmud aqui para mostrar para vocês. Quem nunca viu, acho que é interessante ver isso aqui, ó, Talmud. O Talmud é uma coleção de comentários. Aqui, ó. Você tem aqui um texto, e aí em volta do texto tem várias autoridades. Então você tem o Rabino Rashi, né, que é um dos principais. Você tem vários outros, Maimônides, tem vários outros. Aí eles ficam os comentários aqui em volta do texto, cercando o texto. E é assim que se faz muitas vezes a leitura, né, dos textos da chamada Bíblia Hebraica, sempre acompanhada da tradição de reflexão e disputas rabínicas. Né? Dentro da tradição rabínica, é assim que se faz. Você acaba estudando em termos de volume muito mais textos sobre o texto do que o texto em si. Mas assim, estudar o texto em si sempre requer algum tipo de outra leitura. Né? Então, assim como se lê academicamente, né, um texto, sempre recorrendo à bibliografia secundária, estudos contextuais e históricos, geográficos da época. Então, é, essa tradição é bem interessante. Né? Tem muitas reflexões rabínicas muito interessantes. Não necessariamente historicamente corretas, mas muito interessantes do ponto de vista da reflexão. Aí, falando de Prometeu e Pandora, essa questão de Adão e Eva também da Eva e de Pandora também é uma correspondência interessante, que é que tanto numa história quanto na outra, a mulher é colocada como a pessoa mais imediatamente relacionada à liberação dos males, de certa forma. Então, por mais que muito se diga, até em textos da Bíblia mesmo, que Adão, uma pessoa até comentou no vídeo, né, que Adão é o verdadeiro responsável, porque Eva não foi proibida de comer do fruto, e sim Adão, era ele que deveria fazer com que Eva não comesse, então a responsabilidade era dele, tem toda essa interpretação, né? Mas de qualquer forma, é Eva que come primeiro, né, o fruto da árvore do conhecimento e dá para Adão comer também do fruto. Então ela está mais imediatamente próxima desse fruto. Né? E a Pandora, a mesma coisa. A Pandora, a culpa é de Pandora? Não.
A culpa, se você for pensar em termos de responsabilidade, seria de Epimeteu, na história que Hesíodo conta. Porque na história que Hesíodo conta, isso eu acabei não colocando no vídeo para não complicar demais, mas é porque tem uma divergência da teogonia para o Trabalhos e Dias. Mas no Trabalhos e Dias, o Hesíodo fala o seguinte, que Zeus mandou a Pandora, depois de fazer a Pandora, mandou a Pandora para Epimeteu, o irmão de Prometeu, que era mais tolo. Porque Epimeteu ele primeiro faz, depois pensa. É o que o nome significa, né? E Prometeu pensa e depois faz. E o Prometeu tinha avisado para o Epimeteu: olha, não aceite em hipótese alguma presente dos deuses. Não vem coisa boa daí. E o Epimeteu ele acaba aceitando a Pandora como um presente. É meio que um casamento que se estabelece ali. A Pandora ela é meio que vestida para um casamento e ela é dada em casamento para o Epimeteu. E o Epimeteu aceita, e aí meio que a culpa acaba sendo de Pandora no texto de Hesíodo, mas se a gente for considerar que Epimeteu era quem estava responsável por aceitar ou não Pandora, a gente poderia dizer que a culpa foi de Epimeteu também, né? Mas o Hesíodo não diz, porque o Hesíodo é muito mais explicitamente misógino, digamos assim, do que o texto bíblico, que não é necessariamente feminista também. Mas o Hesíodo fala, né, no Trabalhos e Dias, o quanto que a mulher é meio que um parasita, um zangão na colmeia. O texto lá do Trabalhos e Dias, ele diz, né, que o homem trabalha e a mulher come o trabalho do homem sem trabalhar, que ela é companheira no luxo, mas não no trabalho. O Hesíodo é uma figura que ele não tinha uma visão muito favorável das mulheres, não. E o texto bíblico também não tem muito, né? Mas é um pouco menos do que o Hesíodo nesse sentido, um pouco menos explícito. Mas tem um texto no Novo Testamento que culpa mais Eva do que Adão por essa história. Agora eu não lembro qual que é. Mas fala assim que não foi Adão que comeu, mas sim Eva. Quer ver? Não foi o homem, mas sim a mulher que comeu do fruto. É uma carta de Paulo, quer ver? É, mulher. Se alguém tiver a referência e jogar antes aí eu conseguir ver, melhor ainda. Aqui, ó. Primeira carta a Timóteo 2,14. Ah, o texto aqui na Almeida Corrigida e Fiel, que foi a que eu encontrei aqui no Google mais rápido, diz: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deixa eu pegar isso um pouco maior aqui. Então há essa. É sempre a divergência de interpretações, né? Às vezes eu coloco uma interpretação num vídeo e a pessoa comenta assim: ah, mas a interpretação bíblica é tal. Bom, mas que parte da Bíblia exatamente? Depende, né? É, aqui, ó. Adão. Aqui, o trecho diz o seguinte. Ah, isso está naquele contexto. Aqui, ó. O texto diz o seguinte: A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí, para justificar isso, ele traz lá a história de Adão e Eva e fala: Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, essa relação à salvação da mulher por meio da reprodução aí, e uma certa condenação. Ó, não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. Então, nesse texto tem uma interpretação que culpa um pouco mais a mulher do que o homem, né? E tem outras que vão culpar mais o homem. Há sempre divergência nessas interpretações.